Sintetizando o que vimos até aqui, o SVM é uma generalização de um classificador chamado de classificador de margem máxima. Embora seja elegante e simples, esse classificador não pode ser aplicado à maioria dos conjuntos de dados, uma vez que requer que as classes sejam separáveis por um limite linear. Depois vimos o SVC, uma extensão do classificador de margem máxima, que pode ser aplicado em uma gama mais ampla de casos em que a divisão de classes é linear. Os SVCs às vezes são referidos como SVMs de kernel linear. Finalmente, o SVM é uma extensão adicional do SVC, em que não há uma evidente separação entre as classes e elas calculam os dados em dimensões mais altas para procurar um SVC que possa fazer a classificação. Suponha que nossos dados são cores e tamanhos de pêssegos. Pêssegos grandes e amarelados são gostosos e pêssegos pequenos e avermelhados são gostosos. Eles podem ser colocados em duas dimensões nessa forma. Não temos como obter uma divisão linear entre essas duas classes. Imagine que esses pontos estejam em uma folha flexível que você pode torcer essa folha da maneira que quiser. E você pode visualizar na animação que conseguimos separar essas classes por um plano ao aumentar uma dimensão. Você pode segurar o meio e puxar as pontas e o centro, ou ainda transformar dessa forma como uma cesta de ovos. De fato, não há realmente um limite no que você pode fazer. Entretanto, a seleção de um kernel é por tentativa e erro, e o cálculo do kernel é computacionalmente caro. Os erros no algoritmo SVM. Novamente começamos com um set de pontos verdes e vermelhos que vamos tentar separar por uma fronteira de decisão, como mostrada. Temos três classificações incorretas que podem ser quantificadas pela distância até a fronteira. No caso do SVM, os erros nas observações verdes são agora medidos a partir da fronteira inferior, e os das observações vermelhas a partir da fronteira vermelha, e essas duas linhas definem o erro devido à margem ou margin error. Então, quanto maior margin error, melhor é o modelo. Agora vejamos como tudo isso é traduzido matematicamente. Em duas dimensões, uma reta pode ser escrita de várias formas. A mais comum é y igual a mx mais b. Nós também podemos escrever dessa maneira: ax mais by igual a c, ou ax mais by menos c igual a 0. Agora vou plotar a reta 2x mais 3y menos 6 igual a 0. E agora a reta 2x mais 3y menos 6 igual a 1. E finalmente a reta 2x mais 3y menos 6 igual a menos 1. Note que essas três retas são paralelas e que 2x mais 3y menos 6 igual a 0 fica exatamente entre as outras duas. Agora, a reta 20x mais 30y menos 6 menos 60 igual a 0 é naturalmente a mesma que 2x mais 3y menos 6 igual a 0, pois todos os termos foram multiplicados por 10. Porém, a reta 20x mais 30y menos 60 igual a 1 é uma reta paralela a 2x mais 3y menos 6 igual a 0, porém mais próxima dela do que 2x mais 3y menos 6 igual a 1 ou igual a menos 1. Qualquer reta da forma 2x mais 3y menos 6 igual a p, em que p é um número real, é paralela a ela, pois a inclinação da reta é dada por menos 2/3, que é a inclinação constante da reta. Então, plotando as retas 20x mais 30y menos 60 igual a 0, igual a 1 e igual a menos 1, o que estamos alterando é a distância m. Da mesma forma, 0,2x mais 0,3x menos 0,6 igual a 0, igual a 1 e igual a menos 1, também estamos alterando a distância m, mas nesse caso ela aumenta. Então vemos que o efeito de multiplicar os valores de a e b nas equações fazem m variar mantendo o paralelismo. A margem m corresponde ao mmc que vimos no módulo anterior e é chamada de expanding rate ou fator de expansão. E talvez você já tenha percebido que nosso objetivo com esse algoritmo é determinar o m máximo através da variação de um fator de multiplicação.
Então a missão de nosso algoritmo é dar pequenos passos em direção a m máximo. Podemos começar com 0,99 e essas 3 retas. Então, esse é o processo de atomização do algoritmo SVM. Comece com um m aleatório, tome um valor próximo a 1 como fator de expansão, por exemplo 0,99, e especifique o tamanho do passo, a learning rate. Pegue um ponto aleatoriamente e classifique-o. Se a classificação for correta, não faça nada. Caso contrário, mova a faixa em direção a esse ponto e ajuste m. Vá para o próximo ponto e repita o processo. Então agora temos um novo parâmetro, a margem m, para ajustar nosso SVM na melhor separação possível das classes. Para calcular o m, primeiro lembre que a distância entre duas retas paralelas é dada por esta fórmula da geometria. Para o nosso caso, C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1. Então ficamos com a distância igual a 2 dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Quanto maior 2 dividido por a quadrado mais b quadrado, menor será m, e quanto maior a quadrado mais b quadrado, maior será m. A otimização. Nós queremos que o processo de otimização faça ajustes nos parâmetros a e b, de modo a passar da figura da esquerda para a figura da direita, minimizando os dois erros. Para fazer isso funcionar, definimos um parâmetro C, de forma que ele irá ponderar o valor do erro de classificação em relação ao nosso erro total. O erro total do SVM é, então, igual a C vezes o erro de classificação mais o margin error. Se C for pequeno, M irá pesar mais do que o erro de classificação e vice-versa. Por exemplo, nessa figura, ao classificar os dados com um valor de C muito alto, teremos a figura da esquerda. Já a figura da direita representa uma classificação com um valor de C não tão alto, em que um outlier é ignorado. Então, nessas duas separações, o modelo da esquerda separou perfeitamente as classes e deixou uma margem bem pequena entre elas, de modo que se uma nova observação vier, ela tem pouca margem para se posicionar corretamente. O modelo da direita, por sua vez, errou uma classificação, mas por outro lado, deixou uma margem bem maior da separação para uma nova observação. Qual é o melhor modelo? Isso vai depender do tipo de problema que você tem. Por exemplo, se você pode admitir alguns erros de classificação em troca de uma divisão mais robusta das classes. Isso você fará através do hiperparâmetro C. Basicamente, você precisa diferenciar dois tipos de SVMs. O com margem hard procura maximizar a margem sem introduzir nenhum tipo de erro. O com margem soft, que também compartilham o mesmo objetivo, mas permitem que alguns erros de classificação e margem ocorram. O número de erros permitidos é controlado pelo parâmetro C, como vimos. Se C for pequeno, o SVM permite alguns erros e, portanto, atinge uma melhor generalização. Mas à medida que C aumenta, o SVM penaliza esses erros cada vez mais, chegando ao ponto em que não permite nenhum erro. Trata-se do típico problema de trade-off entre bias e variância. Bem, eu vou parando por aqui e passaremos para alguns exemplos no Python.